Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental. Hoje a gente vai falar com a Luana Preto do Instituto Trata Brasil. A gente vai falar sobre saneamento, sobre o impacto na saúde e sobre dados, sobre informação, né? Como que a gente transforma dados em informação. Luana, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. E para começar esse bate-papo, né, a gente gostaria de saber o que é o Instituto Trata Brasil, como surgiu e como ele funciona. Olá, Bruno, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. O Instituto Trata Brasil é uma organização sem fins lucrativos que foi criada, há 19 anos atrás. Ano que vem fazemos 20 anos de atuação. Nosso objetivo é transformar dados em informação e conhecimento para que a Dona Maria entenda a importância do acesso à água tratada, coleta e tratamento dos esgotos, para que haja o convencimento das autoridades a respeito da importância do acesso pleno ao saneamento, para que as crianças entendam, por meio de projetos sociais, a importância, da água tratada, da despoluição dos rios por meio do acesso pleno à coleta e tratamento dos esgotos. Então, nosso objetivo é esse, é estar sempre colocando o saneamento em voga, para que a gente possa avançar em relação a esse acesso, que ainda é bastante precário no Brasil. Luana, você tem uma coisa legal, porque você disse que transforma dados, né, em informação. Da onde vêm esses dados? Como que esses dados são trabalhados para transformar em informação? Porque eu imagino, né, que são muitos dados e sejam complexos de ser trabalhados. Explica um pouquinho para a gente. Perfeito, Bruno. A gente trabalha com diferentes bases de dados do Brasil, né? São dados públicos, dados do Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico, dados do DataSUS, que é do Ministério da Saúde, dados do Ministério do Trabalho, Emprego, dados gerais, enfim, de economia do Brasil, aonde nós conseguimos correlacionar esses dados para os mais de 5.570 municípios. Inclusive, a gente tem um site que chama painelsaneamentobrasil.org, painelsaneamento.org.br, onde a gente tem toda essa correlação desses dados, né? Então, se você entra, você consegue ver, por exemplo, para cada município, para cada macro-região, para cada estado do Brasil, qual é o dado do acesso ao saneamento, qual é o dado de renda média com e sem saneamento da população, por exemplo, de escolaridade média com e sem saneamento. Então, a gente também tem dados, né, do INEP, de estudo, né, da base de dados de educação do Brasil. Nós conseguimos saber dados de internações, de óbitos, tudo isso pode ser baixado em Excel, né? O nosso objetivo é realmente que esses dados possam ser utilizados nas localidades, seja para o convencimento da população, seja do uso das autoridades, né, para planejamento das políticas públicas e do avanço do tema. Luana, você falou uma coisa muito interessante agora, né? Que me faz pensar que vocês também criam indicadores. Quais esses tipos de indicadores, né? Como esses indicadores podem ser comunicados à população, né? Quais são os principais indicadores? A gente está falando só de acesso à água tratada, ou a gente está falando de esgoto? Quais são todos os indicadores que são monitorados ou estão dentro dessa plataforma? Então, a gente gosta de monitorar, eu costumo falar, né? É bom, a gente tem vários indicadores que a gente acompanha, mas é bom simplificar para que a gente possa ter um acompanhamento anual e ao longo de décadas dos principais indicadores. Quais são eles? Acesso à água tratada, ou seja, qual é o percentual da população no município, no estado, no Brasil, que possui acesso à água tratada, né? A gente acompanha também o acesso à coleta de esgoto, qual é o percentual da população em cada uma das localidades que tem acesso à rede de esgoto. Nós acompanhamos também qual é o volume de esgoto tratado em relação à água consumida, né? A gente consome a água, essa água vai se transformar em esgoto, e esse volume precisa ir para uma estação de tratamento de esgoto para que a gente possa ter o correto tratamento e esse efluente volte para a natureza dentro dos padrões ambientais. Então, a gente acompanha qual é o percentual desse esgoto gerado que é tratado. Nós acompanhamos também
o volume de perdas de água. Então, a gente tem o volume de água produzido nas estações de tratamento de água e o volume de água é efetivamente micromedido na casa de cada cidadão. A diferença entre esses dois volumes é a perda de água, que pode ser uma perda de água física ou ainda uma perda de água comercial. Acompanhamos esse indicador também. Acompanhamos um indicador que é do investimento em saneamento básico. Eu considero esse indicador muito importante porque ele aponta a direção que a gente está indo, né? Se está investindo, eu costumo falar, o investimento se traduz em obras, que se traduzem em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Então, se esse investimento está bom ou não, e eu gosto muito de um indicador que é reais por ano por habitante de investimento em saneamento básico. Esse indicador, ele pode ser comparado a nível de estado, a nível de município, né? Então, acompanhamos esse indicador. Acompanhamos também o indicador de internações por doenças de veiculação hídrica. Quais são essas doenças? Diarreia, esquistossomose, leptospirose, hepatite, dengue, né? Então, esse indicador também é acompanhado. Acompanhamos o número de óbitos que acontecem por conta dessas doenças. Acompanhamos, seguindo essa sequência lógica, né? Qual é a escolaridade média com e sem saneamento das crianças? Qual é a renda média do trabalhador com e sem saneamento? Então, todos esses dados, eles estão nesse portal, né? E a gente consegue trazer o paralelo de décadas de acompanhamento desses indicadores para que a gente possa entender as correlações e entender também se a gente está avançando ou não em relação ao tema. Luana, a gente vai entrar em umas questões técnicas mais à frente, mas ainda eu vou voltar a insistir lá com o exemplo da Dona Maria, né? Porque aqui no canal, no Arena Ambiental, não é novidade para ninguém que eu morei muitos anos em África e o que vocês fazem é muito legal, mas é um desafio enorme transformar dados em informação ali para Dona Maria, né? Às vezes a Dona Maria é uma pessoa que tem a dificuldade para entender esses indicadores e vou pegar um exemplo de África, né? Quando eu trabalhava em África, o que a gente precisava? Precisava pegar os dados, né, por exemplo, da recolha de resíduos e transformar eles em algo prático, para que as pessoas entendessem a real importância daquela informação. Mas tem que ser no modelo prático, né? Como que a gente consegue, ou vocês conseguem, pegar esses dados e transformar numa informação real ali, para a Dona Maria que talvez não saiba ler, né? Vocês utilizam instituições, universidades, igrejas, como que funciona a transmissão dessa informação? Perfeito, Bruno. Primeiro que a gente tem que, eu acredito muito que a gente precisa tocar o coração das pessoas, né? Ou seja, eu tenho que falar de um tema para que a Dona Maria e o seu José entendam que o acesso pleno ao saneamento vai mudar a vida deles, do filho deles, do neto deles, da família deles de uma maneira geral, porque efetivamente é isso que acontece, né? Então, quando a gente correlaciona o saneamento e a vida da mulher, quando a gente correlaciona saneamento em infância, saneamento em mudanças climáticas, a gente consegue trazer dados que vão efetivamente falar com aquela população, né? Então, cada um tem a sua, cada cidadão tem a sua dor e o saneamento ele passa por todas essas dores. Então, quando a gente consegue trazer dados técnicos que mostram o avanço do saneamento e que impactam a vida da população, eu acredito que a gente consegue trazer uma conscientização. E como que a gente faz isso de uma maneira geral? Primeiro que todo estudo lançado pelo Instituto, ele passa por um release, ele é divulgado na grande imprensa brasileira, né? Então, nós temos, enfim, citações em diferentes jornais, sejam televisivos, sejam jornais de portais da internet, jornais físicos. Nós acreditamos que ainda a televisão é uma maneira, né, de chegar com a informação para a população de uma maneira geral. Além disso, né, nós temos as redes sociais, que têm hoje ganhado cada vez mais força. Nós buscamos as igrejas, né? Então, por exemplo, estamos agora com uma parceria com a CNBB, com as pastorais das crianças,
né? Então, são diferentes instituições, com o Unicef, com o Ministério Público, que é o órgão controlador, com diferentes stakeholders, diferentes perfis, fazendo o tema avançar, né? Grupo Mulheres do Brasil. Então, a gente entende que cada grupo desse, né, tem um foco. A Unicef vai ter o foco na infância, a gente vai ter grupos focados, né, em crianças também por meio da igreja, a gente vai ter grupos focados em mulheres, grupos focados em idosos. É importante que a gente consiga falar com esses públicos, seja por meio da televisão, seja por meio das redes sociais, seja por meio da igreja, seja na maneira que for possível, né? Então é dessa maneira e de novo, né? Super aceitamos dicas, né? Porque o nosso objetivo é fazer a pauta avançar. Então outras dicas também são sempre bem-vindas para a gente fazer esse tema reverberar. Luana, agora é algo que eu, né, estava ansioso aqui para perguntar, né? Porque vocês têm tratam, né? Os dados têm inúmeros indicadores, informações. É, e eu gostaria então de perguntar, né, qual é o cenário do esgotamento no Brasil, né, do acesso à água. Fala um pouquinho para a gente do cenário brasileiro, né? Como está sobre perdas de águas, percentuais, como que é o cenário brasileiro atual? Bom, vamos lá, Bruno. A gente, infelizmente, ainda tem 32 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, né? Então, temos uma média aí de 84, 85% da população com acesso à água tratada. Temos mais de 90 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento dos esgotos. Então, apenas 56% da população possui acesso à coleta de esgoto, e de todo o volume de esgoto gerado, né, a gente trata apenas 52% desse volume de esgoto. Então, a gente costuma traduzir isso em alguns dados que são mais factíveis, né? Por exemplo, para a população, a gente lança por dia mais de 5.400 piscinas olímpicas de esgoto bruto na natureza, né? Quando a gente olha a questão das perdas de água, hoje todo o volume de água produzido, a gente perde 39,5% dessa água antes de chegar na casa de cada cidadão, né? E essa perda e esses dados, eles variam muito em diferentes regiões do Brasil. Então, quando a gente olha, por exemplo, a região norte do Brasil, que é a região onde a gente tem, né, toda a realidade amazônica, a gente tem só 62% da população com acesso à água, a gente tem apenas 14% de coleta e tratamento dos esgotos, a gente tem uma perda de quase 50% do volume de água produzido. Região nordeste do Brasil também, né, com grandes dificuldades, principalmente em relação à coleta e tratamento dos esgotos e as perdas. Nordeste, apenas 30% da população possui acesso à coleta e tratamento dos esgotos, tem uma perda de quase 50% também, né? Então, o Brasil ele tem diferentes realidades de acordo com cada região brasileira, e isso demonstra a necessidade de avanço. Outro indicador também, né, que eu costumo falar, que é o investimento. O Brasil investe em média R$ 137 por ano por habitante em saneamento básico, para o avanço do saneamento básico, quando o plano de saneamento básico do PlanSAB, o Plano Nacional, ele coloca um volume médio de investimento necessário de R$ 225 por ano por habitante. Ou seja, temos aí um déficit bastante grande, estamos investindo abaixo da média necessária, e temos também uma lei, né, que é o Marco Legal de Saneamento Básico, que foi aprovada em 2020, que coloca que até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água e 90% da população precisa ter acesso à coleta e tratamento dos esgotos. Luana, você tocou num ponto crucial na conversa. No canal Arena Ambiental, a gente já bateu papos aqui muito legais, né? Sobre o marco do saneamento. E marco legal do saneamento, né? E realmente, todos que passaram pelo canal fizeram ou colocaram de forma pessimista a questão do acesso à água
do saneamento no geral, como que o Instituto Trata Brasil, né, pode auxiliar políticas públicas, né, e está correlacionado com o que estão chamando de novo marco legal do saneamento? Perfeito, Bruno. Bom, nós acompanhamos, né, o avanço em relação ao marco, inclusive dia 15 de julho nós publicamos um estudo que avalia quais foram os avanços ou não desde a criação do marco em 2020. Né, nós vemos que, primeiro, né, um panorama geral, a gente teve um avanço em relação ao indicador de investimento. Lá em 2020, a gente investia em média R$90 por ano por habitante, né? E agora, 2024, que é o último dado disponível, nós temos um investimento médio de R$137 por ano por habitante. Ou seja, tivemos um crescimento aí de um pouco mais de 50% em relação ao volume de investimentos. Ainda estamos longe. Né? A grande questão que nós, como Instituto, vemos é o seguinte: nós precisamos ter um modelo de gestão adequado em cada região brasileira, de acordo com a característica geográfica, a característica social, a característica, enfim, de possibilidade de pagamento da população, né? Então, cada uma das regiões, cada um dos estados precisa entender, né, o que vai ser feito em relação ao saneamento para poder cumprir essa meta. Então, nós tivemos aí a necessidade de comprovação da capacidade econômico-financeira por parte das companhias estaduais de saneamento. Muitas não conseguiram comprovar, né, essa capacidade financeira e buscaram parcerias público-privadas, concessões, privatizações para alavancar esses investimentos. Então, o que nós vemos é que, claro que há um ciclo de vida longo até que a gente veja o indicador mudar na ponta, né? A gente tem que fazer projeto de engenharia, licenciamento ambiental, obras, para que aí a gente possa ter a mudança no indicador. Então, nós vemos que em muitos casos, né, houve já uma concessão, tem o recurso garantido por meio de contrato, e agora o que é necessário é que haja agências reguladoras técnicas, independentes, cobrando a eficiência na operação do serviço de saneamento e também da expansão desse serviço. Mas a gente ainda tem, Bruno, infelizmente, muitas regiões do Brasil que não entenderam que o saneamento é prioritário. Né? Então, pega o Acre, por exemplo, que é um estado brasileiro que possui 44% da população com acesso à água, e um investimento médio de menos de R$50 por ano por habitante. Maranhão, da mesma maneira, 55% de água, investimento médio de menos de R$20 por ano por habitante. Então, acho que nós temos um trabalho bastante grande de conscientização da população, para que a população cobre os governantes e acompanhe esse processo, um trabalho de conscientização dos governantes, de eles colocarem esse tema nas propostas de governo e homologarem essas propostas para acompanhamento dessas metas estabelecidas, um trabalho também em relação à regulação do serviço de uma maneira geral. Nesse estudo que nós lançamos, nós vimos que 20 milhões de brasileiros vivem em municípios que não têm agência reguladora, ou seja, o serviço de saneamento é prestado, mas não tem ninguém fiscalizando esse serviço. Nós temos a ANA, que é a Agência Nacional de Água e Saneamento, que editou muitas normas de referência em relação ao saneamento básico, que são as regras do jogo a serem seguidas, digamos, né? E apenas 43% dos brasileiros, ou seja, 90 milhões de brasileiros, vivem em locais onde a agência reguladora que atua está aderente às normas da ANA. Ou seja, nós temos a maior parte da população brasileira vive em locais ou sem agência reguladora ou com agências reguladoras que muitas vezes não estão aderentes às normas necessárias, onde não há uma independência técnica. Então, tudo isso precisa ser acompanhado, ser feito também um trabalho com os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, para que esse acompanhamento em relação a essas ações estruturantes possam ser feitas e a gente possa ter, né, anualmente o acompanhamento disso e uma possibilidade aí de atingimento do marco, né? E muitas vezes vem aquela pergunta, né? Eu brinco que é a pergunta de R$1 milhão. Mas o Brasil vai conseguir atingir o marco? Eu entendo que, assim,
nós temos diferentes Brasis dentro do mesmo país, né? Nós temos municípios que já atingiram as metas todas, inclusive de perdas de água, né? Inclusive foram premiados pelo Prêmio Caso de Sucesso do Instituto Trata Brasil. Nós temos aqueles municípios que ainda estão que têm indicadores ruins, mas estão investindo, estão no caminho dessa universalização, e nós temos aqueles municípios que não têm indicadores bons, não investem, ainda não priorizaram o tema. Nesse terceiro grupo de municípios é muito difícil a gente pensar numa universalização dentro desse prazo previsto, por isso que é tão importante que haja, né, uma geração de informação, de cobrança, de acompanhamento desse terceiro grupo de municípios. Luana, eu escutei atentamente a sua explicação e me recordo de uma outra conversa que eu tive aqui no Arena Ambiental, que a pessoa citou o seguinte: olha, Bruno, muitas das vezes há viabilidade técnica para execução de obras de saneamento, para acesso à água, para fazer os trabalhos. O problema é a viabilidade econômica. Até as concessionárias não se interessam porque não tem viabilidade econômica. E não tendo viabilidade econômica, é impossível pagar por uma obra, né? Como que a gente fica diante desse cenário? Obviamente, se não há viabilidade econômica, a gente não vai alcançar em 2033, né? A gente não alcança as metas, mas a gente precisa pensar que não há viabilidade econômica para fazer obras. É inegociável que a população precisa ter acesso, né, à água tratada, à coleta de esgoto. Mas como que a gente faz nesses casos? Bom, perfeito, Bruno. Eu entendo que é necessário entender qual vai ser o modelo de gestão a ser adotado em cada localidade. Nós temos regiões no Brasil onde, se a capital não participar do bloco, não vai ter viabilidade econômica, por exemplo, para a universalização do acesso. Nós temos locais em que é necessário ter o aporte de recursos por parte do governo estadual, por exemplo, como um subsídio para que a modelagem funcione. Nós temos locais onde o governo federal vai ter que aportar recursos para poder garantir a universalização, né? Então, a grande questão é que a viabilidade técnica, ela precisa ser desenhada, e a viabilidade econômica precisa ser desenhada, né, considerando muitas vezes recursos de diferentes entidades de governança interfederativa, né? Então, a gente precisa pensar no governo federal, a gente precisa pensar no governo estadual, a gente precisa pensar no governo municipal, porque a universalização, ela é uma obrigação, né? Ela é uma lei que foi estabelecida e que é compartilhada entre essas diferentes esferas, né? Então, eu não diria que não há viabilidade econômica. Eu diria que essa viabilidade econômica, ela vai ter que acontecer muitas vezes com uma participação do governo do estado, do governo federal, né, para que todos possam ter acesso ao serviço. Luana, a gente ainda eu gostei da história da Dona Maria. Okay? Então, como assim, olha, vamos fazer um exercício aqui, uma prática, né? Qual é o impacto direto pela não recolha do esgoto, por não ter acesso à água, né? O que acontece de imediato ali para a Dona Maria, para o seu José, né? Para a gente abaixar um pouquinho agora a questão técnica e entrar aqui na difusão de informação. Eu gosto de contar uma história, Bruno. Eu e tu temos filhos, né? E a gente acompanha o desenvolvimento dos nossos filhos e eu gosto de trazer alguns dados de alguns estudos do Trata que falam o seguinte, né? A mulher, quando ela está grávida, né, se ela não tem acesso à água tratada e à coleta e tratamento dos esgotos, ela tem mais dificuldade de, por exemplo, de fazer a sua higiene íntima e ela acaba tendo infecções urinárias mais recorrentes. Então, ali a gente já tem um problema
que acaba trazendo, né, problemas no desenvolvimento daquela gravidez. Nós temos também, muitas vezes, essas mães que estão grávidas tendo diarreias mais frequentes por contato com esgoto bruto, por água fora dos padrões de potabilidade. Isso também consome energia e dificulta o desenvolvimento desse bebê. Quando ele nasce, de 0 a 2 anos, é o prazo onde 80% do desenvolvimento neurológico dessa criança acontece. Se nesse período essa criança tiver infecções, diarreias recorrentes, a energia que ela deveria estar sendo utilizada para o desenvolvimento do cérebro, ela acaba sendo utilizada para a sobrevivência. Gravei um podcast com o Dr. Drauzio Varela, e ele falou que se essa criança não atingisse esses 80% do desenvolvimento cerebral, ela nunca mais na sua vida adulta vai conseguir atingir a capacidade plena que ela poderia ter atingido. Aí a gente começa a ter, né, o Brasil ele tem 344 mil internações e mais de 5 mil óbitos por doenças associadas à falta de saneamento. 40% dessas doenças acontecem, né, na primeira infância, de 0 a 6 anos, e nos idosos. Né? Então, essa população ela acaba sendo bastante atingida. Uma criança ali, então, até 7 anos, ela tem um desenvolvimento muito grande. Se ela não tem saneamento, ela acaba tendo episódios sucessivos de diarreia, ela deixa muitas vezes de ir para a escola, ela deixa de ter atividades recreativas, porque cada episódio de diarreia gera aí de 1 a 3 dias com essa criança fora das suas atividades escolares. Quando ela chega na segunda infância, de 7 a 11 anos, essa criança que não teve acesso ao saneamento, ela tem dificuldade de calcular troco, ela tem dificuldade de identificar ironia em revista em quadrinho, ela não atinge alguns marcos de desenvolvimento que ela deveria estar atingindo. Isso gera uma desmotivação na aprendizagem dessa criança, e isso gera, lá no final do ensino médio, uma diferença de escolaridade média de 2 anos. Hoje, no Brasil, uma criança que teve acesso ao saneamento ao longo da sua vida, ela estuda em média 9,5 anos. Uma criança que não teve, ela estuda em média 7,5 anos. Aí depois que essa criança que esse adolescente vai entrar na faculdade, essa diferença de escolaridade média já vai trazer um impacto, né, na possibilidade de entrar numa universidade ou não, e futuramente na renda média. Hoje no Brasil, né, quem tem acesso ao saneamento ganha em média R$ 3.447, quem não tem ganha em média R$ 2.320. Por quê? Porque um trabalhador informal, por exemplo, quando ele tem uma dor de barriga, ele não trabalha, ele não ganha. Né? Quando ele fica muito doente, mesmo que ele seja um trabalhador registrado, com carteira assinada, se ele falta muito, ele não sobe na sua carreira. Né? A gente fez um estudo dessa criança lá, desde o nascimento até a vida adulta, aquela que teve acesso ao saneamento, ela acumula numa vida profissional de 35 anos, 46,1% a mais de renda do que uma criança que não teve acesso ao saneamento. Então a gente está falando de algo que pode condenar ou não o futuro de uma criança. E para mim isso é algo que é muito, me pega muito, assim, porque essa criança não tem culpa de ter nascido em um lugar com ou sem saneamento. Né? E por isso que muitas vezes a gente ouve falar assim, a criança pode chegar e pode ser o que ela quiser ser na vida adulta. Se ela não teve acesso ao básico, se ela não conseguiu ter o desenvolvimento físico, intelectual e neurológico que ela deveria ter naquela primeira infância, ela não vai conseguir atingir a sua plena capacidade na vida adulta. Por isso que é tão importante o acesso pleno ao saneamento. Além disso, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando, né, de um lançamento por dia de 5.400 piscinas olímpicas e esgoto bruto, ou seja, às vezes a gente olha aquele rio poluído do lado da nossa casa e a gente acha que não tem nada a ver com a gente, né? E a gente não sabe, quando a gente puxa a descarga, para onde esse esgoto está indo. Então, tudo isso, o ambiente no qual a gente vive, ele vai nortear a nossa qualidade de vida. E muitas vezes a gente nem sabe, né, que o esgoto que a gente está gerando está poluindo aquele rio, que poderia estar vivo, limpo, com enfim, o uso de atividades recreativas, com condições adequadas para a gente se desenvolver. Luana, você trouxe uma passagem aqui muito importante quando eu te ouço falar, né? Quanto mais você fala, mais minha cabeça aqui fica fervilhando de ideias, perguntas. E a passagem sua agora me fez pensar, né?
sobre os gestores públicos, né, os tomadores de decisão. Essas pessoas, no geral, elas compreendem a importância dos dados gerados pelo Trata Brasil, por exemplo? Eles sabem lidar com esse tipo de informação ou não? É bastante crítico, assim, sabe, Bruno? Porque a gente ainda tem, em muitos locais, né, aquele velho ditado de que obra enterrada não dá volta. O saneamento ele ainda é visto, infelizmente, como uma infraestrutura, como algo de engenharia que não tem nada a ver, né, com a minha vida. Isso aí são obras aí que são enterradas, que vão causar transtorno, porque vai ter que quebrar o pavimento, vai ter que instalar uma tubulação, refazer aquele pavimento que nunca mais vai ficar 100%, eu vou ter, né, o trânsito sendo atrapalhado por essas obras. Então, essa muitas vezes é a visão do gestor público. Ele tem uma visão muito imediatista. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala da necessidade de se ter uma visão de médio e longo prazo. Porque o resultado ele vai acontecer no médio e no longo prazo. A gente está falando de gerações, a gente está falando de legado. Né? E aí, quando há uma visão apenas de governo e não como uma política de Estado, né? Eu costumo falar que o saneamento ele tem que ser visto como uma política de Estado. Há o planejamento e depois desse planejamento, diferentes governos executam esse planejamento para que a gente atinja o resultado. Hoje ainda no Brasil a gente tem uma visão muito imediatista. Eu quero resultado no meu governo, eu quero pensar algo que a população possa ver agora. E aí, quando a gente tem essa visão muito imediatista, a gente acaba decidindo investir em outras infraestruturas, em outras áreas e não no saneamento. E aí o saneamento vai ficando em segundo plano ao longo de décadas, infelizmente. Luana, eu vou fazer contar uma história aqui, né? A história, vou deixar claro, a história do Bruno, né? Que o Bruno viveu. Só para ilustrar, talvez, o que a gente acabou de conversar. Eu trabalhava em determinado país africano, não é preciso contar o país agora, é fácil deduzir, depois quem quiser consultar meu LinkedIn, é fácil deduzir os países. E em 2015, eu me lembro que aconteceu um grave problema na recolha de resíduos em determinada cidade e eu fui visitar os locais, né, eram 15 dias sem recolha de resíduos, um pouco mais, talvez 20. E eu fui visitar para saber o que estava acontecendo, né, tentar encontrar junto com a entidade do Estado uma solução que fosse rápida, mas quando não há estratégia, não há soluções também tão rápidas. E eu passei por uma fila de carros, né? E eu falei, olha, que estranho, a gente está com uma fila de carros aqui nessa avenida. Horário não era um horário de rush, não, horário com tráfego. E eu fui questionando a pessoa e a pessoa me disse, Bruno, fazem 20 dias 15 a 20 dias que não recolhem resíduos. Isso é a fila da casa mortuária. Né? Eu passei por 2 quilômetros de fila de pessoas que estavam ali para lavar os corpos na casa mortuária por falta de saneamento na cidade. Isso Por que eu divido essa história? Porque eu fiz uma pergunta lá, será que precisa os dados serem mais claros do que já é, para que gestores públicos tomem decisões mais aceleradas ou mais assertivas? Né? Não sei. Mas, bom, vamos continuar o nosso bate-papo aqui, né? Deixando claro que essa foi a experiência do Bruno em outro país que não tem qualquer relação, né, com o Trata Brasil. Luana, e você falou ainda nessa conversa sobre perdas de água.
e falou de um dado. Eu achava que estava perto de 20%, mas você falou em 39%. É um, perda de água é um problema já conhecido há muitos anos, né? Você ali pincelou, né, o problema, mas qual é o problema real, né? É a rede que é antiga? O que acontece para ter uma perda tão alta? Bom, Bruno, vamos lá. Eu entendo que é falta de gestão, né? Muitas vezes, e falta de priorização desse tema. O Brasil é um país que tem muitas bacias hidrográficas ricas, muito recurso, né, hídrico, e acho que ao longo de décadas entendeu que a água era um bem infinito, né? E agora a gente começa a ver que não é, né? Que muitos rios começam a ter em determinadas épocas do ano uma vazão média menor, que a gente começa a ter problemas, né, de manutenção da vazão ecológica dos rios, e aí a gente começa a olhar para esse tema, né, de uma maneira um pouco mais prioritária. E o que acaba acontecendo? Muitas companhias sequer têm macromedidor na saída das estações de tratamento de água, tem problemas com hidrometração na casa das pessoas, né? Então, ainda acho que esse número é maior do que 39,5%, sabe, Bruno? Em determinadas regiões, ele chega a 75%, né, em alguns estados. E por que isso acontece? Muitas companhias sequer têm o mapeamento das redes para poder saber aonde que estão os possíveis vazamentos, né? Então, não há o cadastro técnico adequado, né? Não é feito muitas vezes uma simulação hidráulica para poder entender aonde vai ser necessário a instalação de válvulas redutoras de pressão, né? Não é feita a gestão desse sistema de distribuição de modo a ser assertivo na identificação dos vazamentos ocultos, por exemplo, e na agilidade no conserto desses vazamentos. Muitas vezes fica faltando água durante um bom tempo em determinada região da cidade, só então, né, que vai se buscar onde esse vazamento oculto está. Por outro lado, também a gente tem muitas vezes uma falta de priorização em relação à busca, né, dos gatos, dos furtos que acontecem. Eu entendo que hoje, né, com a inteligência artificial, com a inteligência de dados que a gente tem, com a correlação desses dados, a vazão mínima noturna, né, a gestão da pressão, da vazão na distribuição das redes é muito mais assertiva qualquer ação que a gente for fazer, né, para a identificação desses vazamentos ocultos, para a gestão do cadastro técnico, identificação dos possíveis gatos, né? Então, acho que o problema ele vem desde o básico da gestão do sistema de distribuição, né, que muitas vezes não possui nem micromedidor, nem macromedidor, e aí o tema acaba não sendo priorizado, né? Eu entendo que em muitas regiões ainda é esse o grande tema. Claro que a gente vê regiões aí com 15% de perdas, regiões que já estão sofrendo com estresse hídrico, priorizando muito mais esse tema, né, onde há conflitos das bacias hidrográficas para o uso da água, há um investimento maior em redução de perdas, porque acaba sendo uma medida de adaptação às mudanças climáticas, mas aonde isso ainda não é realidade, né, se acha que a água é um bem infinito e essa gestão muitas vezes não é priorizada. Luana, olha que legal. Eu fiz uma conversa com o engenheiro Valmir Pedrosa, né, que é especialista em conflito pelo uso de água, e também, há pouco tempo, eu fiz uma conversa com a diretora da ANA, né, da Agência Nacional de Águas. E você tocou num ponto muito, muito bom. E a gente gostaria de tentar desenvolver aqui uma linha de raciocínio com você. A gente não para de falar em todas as mídias sobre escassez hídrica, segurança hídrica, né, eventos climáticos, né, eventos extremos,
E a gente está falando de perda de 39% ou mais de 39% de água. Como que a gente consegue correlacionar, né, segurança hídrica, escassez hídrica, perda de água, pensando, né, como que a gente melhora esses dados, né? Porque eu imagino que isso seja muito complexo, muito sensível. Como que a gente consegue deixar de falar de escassez hídrica, consegue deixar de falar de segurança hídrica e perda de água no mesmo tema? Perfeito, Bruno. Assim, a gente fez um estudo recentemente, né, que ele avaliou o seguinte: se até 2050, né, a temperatura do planeta continuar crescendo, né, a gente tiver uma expansão demográfica de 0,1% ao ano, se a gente tiver um crescimento econômico de 2,7% ao ano, e, por outro lado, né, com esse aumento da temperatura de 1 grau Celsius, a gente tiver uma redução na disponibilização de água nos rios de 3,4% ao ano, a gente vai precisar captar 60% a mais de água dos nossos rios, para as nossas atividades do dia a dia, isso até 2050. E aí a questão é o seguinte: da onde que nós vamos tirar 60% a mais do volume de água dos rios? Isso vai ter que vir da redução de perdas, né? Então, uma economia que se desenvolve, onde a gente tem um crescimento demográfico grande, onde a gente tem um maior uso de água, claro que a gente tem que falar de consumo consciente, a gente tem que falar do uso industrial adequado da água, mas isso vai trazer uma necessidade maior, mesmo que haja todas essas questões, de um consumo de água, né? E esse consumo, de acordo com esse nosso estudo, seria de 60% a mais de captação de água no rio. E aí, essa captação, não tem água para tudo isso, né? Essa é a grande questão. Então, a gente precisa reduzir perdas. E a gente tem alguns exemplos bem legais, assim, sabe? Cidades, por exemplo, de São Paulo, onde houve um crescimento populacional, um uso maior de água e houve uma redução da captação de água dos rios. Por quê? Porque a perda reduziu drasticamente, né? Então, acho que quando a gente olha essa realidade, a gente vê que a solução, né, não só lá em 2050, mas para os próximos anos, vai precisar passar pela redução de perdas de água. Não adianta a gente ficar pensando só em construir novas estações de tratamento de água, buscar a outorga, que muitas vezes fica cada vez mais difícil por conta desse conflito, né? Então, eu vivi já situações, por exemplo, de buscar a outorga de uma nova estação de tratamento de água, onde eu era presidente da companhia de saneamento, e ganhar só metade do volume que eu queria. Por quê? Porque havia o uso da indústria do arroz de grande parte dessa água dos rios. Então, ali já tem um conflito. Então, houve uma redução, né, da outorga que foi concedida para uma estação de tratamento de água. Ok, eu tenho, e está dado, né? Alguém, uma Secretaria de Recursos Hídricos, está olhando o todo, né? E não apenas o abastecimento humano. Então, o que tem que ser feito para que esse volume a mais necessário para o crescimento populacional possa ser disponibilizado? A redução de perdas é uma forma, né, muito eficiente para que isso possa acontecer, e esse indicador, esse número, ele vai ter que fazer parte do balanço geral aí das companhias. Luana, você citou a cidade de São Paulo. Eu gosto da cidade de São Paulo pela complexidade dela. Quando a gente fala em disponibilidade hídrica, muita gente que está nos escutando não entende como é a distribuição hídrica do Brasil, né? Mas a cidade de São Paulo, ela enfrenta escassez hídrica, né? Porque eu não vou entrar aqui na conversa de distribuição hídrica, né, no Brasil, como que é a distribuição, porque não é o foco da nossa conversa aqui. Mas citando São Paulo, em função, né? Você falou, olha, São Paulo está fazendo um controle melhor das perdas. Mas qual é a perspectiva de futuro, né? Porque eu tenho escutado muito e cientistas, né, pesquisadores de renome, dizendo que
a escassez hídrica será um problema. E muito em breve, né? Eu não vou questionar essa afirmação e também não vou ser portador aqui de uma má notícia, não é essa a intenção, mas perspectivas de crescimento de uma cidade está muito relacionada com a disponibilidade hídrica, né? Quais são os dados para a cidade de São Paulo? Bom, perfeito, Bruno. Eu acho que tudo está relacionado, no final das contas, à gestão de risco, né? Nós temos as ameaças climáticas, né, secas, tempestades e ondas de calor, e nós temos a infraestrutura instalada que vai fazer com que haja uma mitigação dessas ameaças climáticas ou não na vida da população. No final, tudo se resume a isso, né? Então, locais onde a gente não tem uma infraestrutura adequada, enfim, não há uma gestão hídrica pensando nessas ameaças, esse impacto pode ser maior, né? Então eu tenho uma probabilidade grande, um impacto grande. Se eu não fizer nada, o impacto vai ser muito grande, né? No estado de São Paulo, a gente vê muitas medidas estruturantes sendo feitas para reduzir esse impacto, né? Então, assim, o nível do Cantareira está baixando, já teve muito mais baixo do que lá em 2014, e o impacto na população, ele veio, mas veio bem depois do que em 2014, quando, né, esse nível foi atingido. Por quê? Porque obras estruturantes foram feitas evitando esse impacto. Mas entendo que, né, a realidade está posta, as ameaças estão acontecendo, e essa é uma gestão de risco que precisa ser feita não só em São Paulo, mas em cada uma das localidades, né? Não adianta a gente pensar que fazendo o mesmo que a gente sempre fez, o feijão com arroz, a gente vai ter resultados iguais. Não, a gente tem hoje outros fatores de risco que não existiam no passado e que precisam ser mitigados por meio dessas obras estruturantes, né? Essa é a minha visão. Luana, vocês têm a posse dos dados, né? Então, queria perguntar aqui quais são os próximos desafios, ou os desafios que a gente vai enfrentar até 2050. Ou você escolheu uma data 2033, por exemplo, né, que foi bastante citado aqui. Quais são os próximos desafios? Bom, Bruno, eu acho que um grande desafio, ele continua sendo a conscientização da população, sabe? Tornar o tema saneamento básico, o tema acesso à água tratada e coleta e tratamento dos esgotos, um tema acessível e sensível para todos, né? Acho que esse é um grande desafio, né? Como fazer a população, de uma maneira geral, e os governantes entenderem isso. Outro desafio como mobilizar essas localidades onde ainda não há uma priorização do saneamento básico, né? Buscar modelagens que possam incluir a todos, e aí eu falo de área rural, que precisa ser incluída, área vulnerável. Do ponto de vista técnico, eu vejo que muitas vezes a gente tem sido muito criativo nas soluções, né, para as favelas, para os povoados, para as comunidades, para as áreas rurais, mas eles têm que estar no centro dessa discussão. A gente fez um estudo para uma comunidade na Bacia do Rio Pinheiros, por exemplo, que mostrou que o benefício econômico e social dessa universalização do saneamento na bacia, de uma maneira geral, era de R$5.000 por ano por habitante. Na comunidade, dentro dessa bacia hidrográfica, foi de, agora, deixa eu pensar, R$13.000 por ano por habitante. Então, assim, nós estamos falando de um impacto muito maior nas comunidades, de benefícios para a população, redução de custos com saúde, valorização imobiliária, ganho com turismo, né? Ganho com renda para aquela população, e essa população não pode ficar de fora, né? Então, acho que o nosso desafio está muito em não deixar ninguém de fora desse processo de universalização, de acompanhar os projetos que estão em desenvolvimento. Nós temos um desafio grande com a regulação infranacional no Brasil,
né, agências reguladoras que muitas vezes não entendem que elas precisam ser técnicas independentes, capacitadas para poder fiscalizar os serviços de saneamento. Esse ainda é um grande desafio, né? E o desafio de fazer tudo isso mesmo em meio aos eventos climáticos extremos, né? Então, se fosse fácil, qualquer um fazia, né? A gente gosta de falar esse ditado, mas realmente é complexo, mas precisa ser feito, né? E esse precisa ser feito parte de uma decisão, muitas vezes, dos governantes ou até de nós, como população, cobrando esse acesso, entendendo toda aquela narrativa que eu contei, né, da vida do nosso filho, do nosso neto, do futuro de uma geração que só vai ser garantida de maneira plena com esse acesso ao básico. Luana, a gente está chegando ao final, mas eu gostaria que você nos trouxesse uma mensagem, né? E que ela seja de otimismo, né? Em função dos dados, uma mensagem do Trata Brasil, do Instituto Trata Brasil. A gente vê que após a aprovação do Marco Legal, a gente consegue sentir uma mudança já no volume de investimentos, uma mudança no interesse dos governantes em relação ao tema saneamento básico, né? A gente vê a mudança que a vida das pessoas muitas vezes tem, né, nesse acesso pleno ao saneamento, crianças que conseguem se desenvolver, adultos que conseguem ter uma renda melhor, né? Então, a gente precisa que isso aconteça em todas as regiões do Brasil. Nós temos o prazo estabelecido, que é 2033, né? Mas o acesso pleno ao saneamento, realmente, ele pode mudar a vida das pessoas, e ele muda a vida das pessoas, né? Por isso que é um tema tão cativante, é um tema que eu convido todos a trabalharem também, né? Porque realmente ele acaba sendo um propósito na nossa vida, e a gente acaba deixando um legado aí para as futuras gerações, pensando, né, que esse acesso ao básico realmente decide futuros. Luana, a gente chegou ao final. Quero agradecer demais a sua presença, agradecer ao Instituto Trata Brasil pela disponibilidade, pela forma com que nos atendeu aqui o pessoal do Arena Ambiental. Muito obrigado pela clareza, né, pelas respostas objetivas. Espero poder contar com vocês para novas conversas no futuro. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado, Bruno. Uma honra estar conversando contigo. Super à disposição aqui com o Instituto Trata Brasil. Parabéns pelo brilhante trabalho que tu está fazendo e seguimos juntos.